Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu abraço para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está sempre assistindo o nosso programa pela televisão e também pela internet. Eu quero, nesse momento, mandar um abraço para você aqui de Salvador, de toda a região metropolitana, os irmãos aí de Santo Antônio de Jesus, você também de Itabuna, Ilhéus, Juazeiro, Senhor do Bonfim, Barreiras, toda esta região aí que está assistindo o nosso programa. Queremos lembrar a você que você pode participar ligando para nós de segunda a sexta, das 9 até as 17 horas, para o telefone 071-3503-8383. E pode também mandar um e-mail para a gente. O nosso e-mail é programajesusteama@seadeb.com.br. A sua participação é muito importante. É importante também a sua participação financeira nesse programa. Dê a sua colaboração. Nós precisamos da sua colaboração para, é claro, continuar esse trabalho de evangelismo, esse trabalho de ensino da palavra de Deus, para que as pessoas possam se chegar mais perto de Deus e aqueles que não têm certeza de salvação possam conhecer a Jesus Cristo e aceitar a Jesus como Salvador. Então, a sua colaboração financeira é muito importante. Não é muito fácil manter um programa como este, mas, com certeza, Deus vai continuar nos ajudando e a sua colaboração é muito importante. Falando em colaboração, nós já estamos trabalhando lá no terreno aonde vai ser construído o Centro de Cultura Cristão. E, em breve, com certeza, estaremos apresentando algumas imagens para vocês desta construção que vai ser muito importante para aqueles que temem a Deus, para aqueles que servem a Deus. Além do Centro de Cultura, teremos no mesmo local uma creche para atender a crianças. Continue orando em nosso favor e você, pastor, você, irmão, já está chegando aí na igreja um carnê de contribuição e você vai contribuir para também realizarmos rápido esta construção que é para a honra e a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qualquer dúvida, volto a lembrar, ligue para a gente ou mande um e-mail e a gente vai poder estar te esclarecendo através do telefone, através do e-mail. O certo é que nós precisamos da sua colaboração, da sua ajuda e também, se tiver alguma crítica, a crítica é importante para que a gente possa fazer o melhor para o nosso Deus. E às vezes a crítica é necessária. Então, um abraço para todos vocês e do programa de hoje nós temos aí a visita que fizemos a duas cidades, Santo Antônio de Jesus. Fomos ali dar posse ao novo pastor da igreja, o pastor Álvaro Reis, uma grande festa realizada em Santo Antônio de Jesus. E também fomos à cidade de Canavieiras para o culto de jubilação do pastor Raimundo Luz. Pastor Raimundo Luz, que por muitos anos pastoreou, presidiu igrejas aqui na Bahia e Deus abençoou de forma maravilhosa em todas as cidades que ele passou. E o exemplo foi ali na cidade de Canavieira, a festa que foi realizada ali pelaquela igreja, pelos irmãos. Então, o meu abraço para todos vocês aí da cidade de Canavieiras. Vamos então para a visita ou a posse que foi realizada na cidade de Santo Antônio de Jesus, do pastor Álvaro Reis. Pastor Álvaro Reis, que é o novo pastor da Igreja Assembleia de Deus em Santo Antônio de Jesus, e estivemos presentes ali dando posse ao pastor. Pastor Álvaro, aqui está a igreja do Senhor. Esta igreja, ela foi comprada com o sangue de Jesus. Ela não é do pastor Valmores, que já passou por aqui,
Ela não é do pastor Antônio Carlos que está se despedindo. Ela não é minha, ela não é sua. Ela é de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e perdoou os nossos pecados. Se Jesus demorar a voltar, por certo, outros pastores vão passar por aqui e a igreja continua. E ao lhe entregar esta Bíblia, estou lhe entregando o pastorado e a presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no campo de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome da nossa convenção ACADEC. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade e nesta noite Ele me concede de estar assumindo a presidência desta amada igreja esta que me enviou para o campo. Foi daqui desta igreja que aos 38 anos de idade eu fui enviado para o meu primeiro campo oficial. 38 anos de idade, fui ali em Ibitiara. Louvado seja Deus. 38 não, 28, perdão. E hoje retorno com a graça de Deus, com a bênção da minha convenção e do meu presidente, pastor Valdomiro Pereira, para assumir a presidência desta igreja. Vamos apresentar agora o culto de jubilação do pastor Raimundo Luiz. Veja aí, grande festa, pastor Raimundo Luiz e a sua família felizes, e a igreja também, pelo trabalho que o pastor Raimundo Luiz realizou naquela cidade. Cremos que sua carreira não se encerra aqui e, como sempre, nós estaremos ao seu lado. O Senhor foi forte, foi valente, foi corajoso, determinado, um homem de visão, cheio de ideias e, sobretudo, temente a Deus. Nós somos muito agradecidos ao Senhor Deus por tê-lo como esposo, como pai, sogro, avô e amigo. E é com essas palavras que queremos nos dirigir até o Senhor, cercá-lo e passar essa placa aí. Marquinhos. Nessa placa aqui consta os anos que ele pastoreou na CEADEC, tá bom? Então aí vai ter uma diferençazinha de data. CEADEC, Convenção Estadual da Assembleia de Deus na Bahia, filiada à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A CEADEC, na pessoa do seu presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, veio merecidamente oferecer esta placa ao pastor Raimundo Luiz pelos 36 anos de dedicados serviços ministeriais à Assembleia de Deus no estado da Bahia. E parabeniza pela sua jubilação. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Salmo 92, 14 e 15. Salvador, 1º de março de 2013, Valdomiro Pereira da Silva, presidente. Olha, você observou aí a grande festa realizada para o pastor Raimundo Luiz
e para toda a sua família. E eu fico feliz em ver a alegria da igreja para realizando uma grande festa para o seu pastor e para a família. E fico feliz em ver também a alegria do pastor pelo grande trabalho realizado ali pelos irmãos. Então, Deus continue abençoando os irmãos em Canavieiras e também o pastor Raimundo Luz e a sua família. E agora, com a palavra, Dr. Kleber Couto, com o seu comentário. Olá, meus amigos. No dia 8 de março de 1857, no bairro periférico da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, um grupo de mulheres que trabalhava em uma fábrica de tecidos resolveu se unir e protestar contra as condições subhumanas de trabalho a que elas eram submetidas. Elas trabalhavam diariamente por 16 horas seguidas e queriam reduzir essa jornada para 10 horas diárias. O patrão dessas mulheres resolveu trancafiá-las dentro da fábrica e simplesmente tocar fogo. Essas 130 mulheres morreram carbonizadas por causa da truculência e da violência daquele empresário. Em 1910, na Dinamarca, aquela nação resolveu instituir o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. E em 1975, as Nações Unidas resolveram, por decreto, formalizar, oficializar esta data. No Brasil, apenas em 1932, as mulheres passaram a ter direito de votar e ser votadas. Antes, as mulheres não tinham condições de se eleger para qualquer cargo público e até mesmo de votar em qualquer candidato que fosse. Ao longo da história da humanidade, a mulher sempre foi perseguida, diminuída, violentada pela truculência do machismo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma realidade totalmente diferente, pregada por aquele que é a nossa rocha, que é o nosso princípio de fé. Jesus Cristo, ele dá um tratamento totalmente diferente para as mulheres. Na Bíblia Sagrada está escrito que não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher. Em Cristo Jesus, todos nós somos um só, todos nós somos iguais. Jesus Cristo, ele trata a todos nós igualmente. Em que pese toda a influência cultural, histórica das diversas nações que formam a cultura cristã, a força do Evangelho de Cristo é totalmente diferente. A mulher é dada uma condição igualitária em relação ao homem. Mas apesar disso tudo, em pleno século XXI, nós ainda nos deparamos com uma realidade completamente diferente. Ainda hoje no Brasil, a mulher recebe financeiramente, pelo mesmo emprego, uma quantia inferior. A mulher, em que pese ocupar o cargo maior, que é a presidência da República em nosso país, na sociedade como um todo, no traço cultural, ela não é vista com a mesma força, com o mesmo vigor de que o homem. Por isso mesmo, o dia 8 de março é um dia, antes de ser celebração, é um dia para reflexão, para se refletir acerca do papel da mulher na sociedade, da relação entre homem e mulher, qual o nível de equilíbrio, o que é que realmente prega o feminismo, porque nessa luta por igualdade, as mulheres às vezes perdem o seu ponto de referência. Ser mulher não é deixar de ser feminina, não é deixar de valorizar os aspectos naturais do seu sexo. Ser mulher, para ser respeitada, precisa apenas que ela ocupe a sua posição nesta sociedade para que nós possamos ter um ponto de equilíbrio. E o cristianismo, ele deve tratar nesse ponto de vista a relação entre homem e mulher. Nós somos um em Cristo Jesus. E quando nós estivermos na presença de Deus, não haverá mais essa distinção. Que nós possamos estabelecer essa igualdade desde já em nosso meio. É o que nós pensamos e você pode refletir sobre isso com a sua congregação, com a sua igreja. Continue assistindo ao programa Jesus Te Ama. Semana que vem estaremos aqui tratando de um assunto do seu relevante interesse.
Vamos ler a palavra de Deus no livro de São Mateus, no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Está escrito assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Meus amados irmãos e meus amados amigos, este mundo seria uma maravilha se o ser humano desse ouvido e vivesse de acordo à palavra de Deus. A própria Bíblia Sagrada, quando fala inclusive sobre o nascimento de Jesus Cristo, o escritor diz que ele é o príncipe da paz. A Bíblia Sagrada mostra que Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. E aí vem a pergunta: por que tanta guerra? Por que tanta confusão? Mas também está registrado na Bíblia, quando o próprio Deus falou com o homem sobre viver comendo da árvore da vida ou morrer comendo da árvore da ciência do bem e do mal. E está escrito que o salário do pecado é a morte. A confusão, as brigas, é em virtude do pecado. O homem se afastou da presença de Deus e preferiu viver uma vida de pecado distante de Deus. E está escrito também que o diabo ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Já falamos que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, meus amados irmãos, esta conversa de Jesus Cristo com alguns dos seus seguidores, Jesus Cristo falando sobre o perdão do pecado, quando Jesus orientava os seus discípulos sobre essa questão, é porque, infelizmente, o homem está sempre pecando contra outro. Não era para ser assim, mas, infelizmente, é assim por causa do pecado. E o homem precisa entender que é um pecador e que precisa de uma transformação. E essa transformação, ela só é possível através de Jesus Cristo. Quando o homem reconhece que é um pecador e que precisa da ajuda de Deus, precisa da orientação do Senhor, e Jesus Cristo orientou aos seus seguidores, como está nos orientando nesses dias através da Bíblia Sagrada, através da sua palavra. Quando então um irmão ou quando alguém pecar contra você, o Senhor orientou que devemos ir a este irmão e repreender por causa do seu pecado. Se este irmão reconhecer o pecado e houver uma reconciliação, estaremos agradando a Deus e cobrindo assim uma multidão de pecados e passando a andar com Deus para ir morar no céu com o Senhor. Mas observamos um fato interessante. Quando Jesus Cristo orienta os seus seguidores
sobre esta questão do perdão do pecado do nosso irmão, Pedro demonstra uma grande preocupação com quantas vezes deveria perdoar o seu irmão e pergunta a Jesus se devia perdoar até 7 vezes. Meus amados irmãos e meus amados amigos, observamos também na resposta de Jesus Cristo que ele não determina uma quantidade pequena ou um número pequeno de vezes em que você deve perdoar. E aí, me chama a atenção, 70 vezes 7, olha, não é muito fácil para alguém pecar contra o seu irmão esta quantidade de vezes. E aí, meu prezado irmão e minha irmã, o meu amigo e minha amiga, você que está nos assistindo nesta hora, é bom observar se existe perto de você, ou mesmo distante, alguém que pecou contra você. Porque, meus amados irmãos, às vezes nós ouvimos muitos questionamentos e às vezes até muitas desculpas. Se olharmos a própria Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o homem tem uma dificuldade enorme de reconhecer o seu pecado, de reconhecer o seu erro. E geralmente está colocando a culpa para outras pessoas. Não é comum o esposo colocar ou querer colocar a culpa na esposa, ou a esposa querer colocar a culpa no esposo, o patrão no empregado, o empregado no patrão. As pessoas não estão sempre querendo colocar a culpa em outras pessoas? Não é comum, às vezes, até alguém querer colocar a culpa no seu líder religioso, ou líder colocar a culpa nas ovelhas? As pessoas estão sempre, então, colocando a culpa em alguém. E aí é bom termos cuidado com o que estamos ouvindo, porque as pessoas sempre procuram um meio de sair bem e colocar a dificuldade nos outros. Imagine, às vezes isso acontece até nos governantes. Às vezes eles fazem isso. Nós ouvimos durante o dia de ontem algo que me parece ser absurdo. Alguém querer colocar a culpa de um câncer de uma pessoa em um governante ou em uma nação. Meus amados irmãos, o certo é que todos nós temos os nossos defeitos. Todos nós temos as nossas dificuldades. E para andar com Deus é preciso reconhecermos isto. E para andarmos bem com as outras pessoas é preciso entender que temos as nossas limitações, temos as nossas faltas e precisamos uns dos outros. E é necessário, às vezes, pedirmos perdão àquelas pessoas que nós ofendemos, ou mesmo até aquelas pessoas que nós não ofendemos, mas que temos certeza que tem alguma mágoa da gente, que estão magoados com a gente. Talvez alguém o colocou para esta pessoa que você fez algo contra ela. E é preciso entendermos que há necessidade deste perdão. Porque também, quando nós perdoamos, ou quando somos perdoados, nós sentimos paz, nós sentimos alegria e lembrando que a maior necessidade nossa é perdoarmos e sermos perdoados para ir morar no céu com Jesus. Se não fizermos assim, e até me lembro da oração ensinada pelo próprio Jesus Cristo, ele diz: Senhor, perdoe as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Imagine, meu irmão e minha irmã, meu amigo ou minha amiga, que para pedirmos perdão a Deus, olhe o ensino de Jesus Cristo. Para pedirmos perdão a Deus pelas nossas faltas, é preciso antes perdoarmos o nosso irmão, perdoarmos a esposa, o esposo, perdoarmos aqueles que estão perto da gente ou mesmo distante. Então, é importante estarmos sempre perdoando. E aí, meus amados irmãos e meus amados amigos, olhe o que diz, mais uma vez, a palavra de Deus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Não podemos estar envergonhando ninguém, de forma nenhuma. Se te ouvir, ganhaste ao teu irmão, ou ganhaste a teu irmão. Se ele ouvir, se ele aceitar a repreensão, se ele aceitar o conselho, você vai ganhar o seu irmão. E aí Pedro, então preocupado, se aproxima de Jesus e diz: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Meu irmão, minha irmã, não importa a quantidade de vezes que alguém tenha pecado contra você. Ah, mas pastor, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu já sofri demais. Mas Jesus diz a Pedro: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos do perdão das pessoas que nos rodeiam, mas nós também precisamos perdoar. Perdoe o teu irmão, perdoe o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, o teu patrão, o teu empregado. E só através do perdão é que nós nos aproximamos de Deus e podemos ter a certeza de que vamos morar no céu com Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus Pai que estás nos céus. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse momento, por mais essa oportunidade. E te peço, meu Deus, que visite a cada um nesse momento e que o teu amor, o teu perdão esteja sempre na nossa vida, para que em breve, Senhor, possamos estar morando no céu contigo para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, não esqueça de colaborar financeiramente com o nosso programa. A sua colaboração é muito importante. Você vai estar sempre observando aí o número da conta e eu tenho certeza que com a sua colaboração, muitas almas vão aceitar a Cristo como Salvador e você vai receber a recompensa do nosso Mestre. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.